Oi, gente, tudo bem? Estou hoje aqui para cumprir uma promessa que eu já fiz inúmeras vezes aí para quem me questiona, que é falar sobre o meu processo criativo. Eu já prometi em vídeo ou texto sobre esse assunto e tem gente esperando isso aí desde o ano passado. E por consequências da vida aí eu não consegui parar para gravar isso antes. Eu também precisei de um tempo para conseguir observar o meu processo, para então trazer ele aqui de uma forma mais estruturada. E eu espero então que isso ajude a tirar essas dúvidas que as pessoas têm e me fazem esses questionamentos todos os dias pela caixa de mensagens. Eu vou abordar aqui dois aspectos fundamentais da minha criação. O primeiro deles é a parte de estruturar um produto de comunicação e a segunda parte é a parte de escrita propriamente dita, né? Eu espero que ajude aí quem me questionou. Então, a primeira parte, que envolve estruturar um produto de comunicação, tem a ver, né, o embrião dessa minha criação tem a ver com a minha observação, fundamentalmente. Principalmente observação do que está acontecendo e observação do meu sentimento, de como eu me sinto em relação ao que está acontecendo, né? Também vai envolver observar como as outras pessoas estão reagindo sobre o que está acontecendo. Mas principalmente esses aspectos, né? Tem coisas que nos convidam a nos manifestar, que é como se nos dá aquela coceirinha, assim, de preciso falar sobre esse assunto, e tem coisas que não nos convidam a nos manifestar, né? Então, para mim, depende muito do que está me chamando, o que está me convidando a falar sobre alguns assuntos, está me convidando a colocar a minha opinião também aí na rua, né? O plantão surgiu disso, surgiu de um incômodo que eu senti ao entrar no LinkedIn com outro objetivo, né, que era fazer outras coisas, e aí eu me deparei com uma realidade que me incomodou profundamente e me convidou a me manifestar. E eu decidi estruturar essa minha manifestação do ponto de vista de um produto de comunicação, né, desta maneira, porque isso é, digamos assim, uma ferramenta que eu já conheço, né? Eu trabalho como assessor de comunicação aí há cerca de 10 anos, então para mim isso era natural. Este caminho era natural, né? E como é que a gente estrutura um produto de comunicação? Bom, a gente vai estruturar esse produto de comunicação pensando em alguns aspectos, como linha editorial, periodicidade, tom de voz, né? Esses elementos que vão dar a cara do nosso produto e vão mostrar que ele é uma unidade ali, né? Não são coisas aleatórias, mas que a gente consegue reiteradamente observar esse produto, que ele está sendo entregue consistentemente, né? E de onde é que eu tirei essas ideias, né? Bom, da minha prática profissional, né, em primeiro lugar, e também de algumas obras que eu vou deixar aqui para quem me questiona, né? Três obras principalmente que eu acho que já vão ajudar, são obras da prática mesmo de comunicação, principalmente assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, que é a área onde eu atuo, né? Que são três obras. A primeira é Assessoria de Imprensa, da Elisa Ferrareto e do Arthur Ferrareto, um livrinho bem pequenininho, assim, com a capa branca e preta. Esse livro, ele é bem resumido, então ele vai trazer aí os principais aspectos, os principais conceitos de uma maneira sucinta, então nos ajuda a dar uma visão geral de como é que funciona, né, essa ideia de estruturar produtos, enfim. E outras duas obras que são um pouco mais densas, mas ainda no campo da prática mesmo, não tem nada aqui de teoria, de comunicação mesmo, né, que são Comunicação Organizacional e Política, do Manuel Chaparro. É um livro marrom, assim, uma capa marrom e uns escritos verdinhos e tem um globo na frente. Esse livro já vai trazer aí conceitos de produtos, esse livro já vai trazer a ideia de estratégia, esse livro vai ter mais elementos, ser um pouco mais aprofundado, digamos assim. E o melhor de todos, que eu, né, da minha opinião, que é o Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia, do Jorge Duarte, que é um livro de artigos. Então esse livro aí vai trazer artigos sobre tanto a história da assessoria de imprensa, quanto conceituar produtos de comunicação e vai falar de estratégias também, né? Mas vocês podem perceber que eu estou trazendo aqui contribuições, né, de obras da área de assessoria de imprensa que é muito próxima da minha área de atuação, né, que eu estou com assessoria de comunicação, mas os princípios que regem a comunicação, eles são os mesmos, né? Então eu costumo bater na tecla de que se a gente se apropriar dos conceitos da comunicação, ou dos conceitos que regem aí a comunicação, a gente vai conseguir produzir conteúdo para qualquer rede, porque o
que está por trás ali, né, os princípios, eles são os mesmos. Vai demandar alguma criatividade aí para fazer uma adaptação, né, obviamente, desse, desses conceitos para a rede social, mas de maneira geral, os mecanismos eles são muito similares. Eu acho que quem, né, buscar essas obras vai conseguir encontrar aí muitas respostas e uma base bem legal para conseguir estruturar produtos também, né? A segunda parte aí da minha contribuição tem a ver com a escrita propriamente dita, né? E aí a escrita aqui também vai se dividir em duas etapas principais. Uma dessas etapas é o que eu vou chamar de escrita livre, que envolve basicamente essa escrita que se alimenta da minha inspiração. Às vezes a inspiração a gente sabe de onde vem, às vezes a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente não consegue explicar de onde é que vem essa inspiração, mas eu acredito que a ideia de escrita, ou de processo de escrita, para mim, está muito relacionado à forma como eu existo e como eu me comporto, e muito relacionada à minha rotina. Vou dar um exemplo aqui, que é sobre a minha memória. Eu tenho uma memória muito ruim, então eu registro todas as ideias porque eu sei que elas não vão ficar durante muito tempo aqui. É uma coisa que eu registro de uma forma quase que obsessiva, todas as ideias que eu acho que têm algum potencial, e às vezes nem tão boas assim, mas eu registro também, porque muitas ideias precisam ser lapidadas, né? Então essa é a primeira fase da minha escrita, que envolve uma escrita livre, basicamente dependente disso que se chama de inspiração, né? Que tive uma ideia, vou registrar. E aí aqui eu queria deixar aí uma dica, talvez, que para quem sofre de bloqueio criativo, né, uma coisa que acontece com todo mundo, que é tentar identificar os momentos ou situações onde essas ideias surgem, né? Todo mundo tem ideias, então às vezes a gente precisa só pensar em que contexto essas ideias surgiram para talvez tentar replicar esse contexto e ter mais ideias. Para mim, funciona, vou dar um exemplo aqui, vou me usar de exemplo, né? Quando eu estou assistindo filme, ou vendo peça de teatro, ou lendo livro, eu tenho 1 zilhão de ideias. Então, às vezes, quando eu tô, né, sofrendo bloqueio criativo, eu faço essas coisas e eu tenho ideias, né? Então, assim, para mim funciona super bem essa ideia de conseguir reconstruir o contexto onde as ideias surgem para incentivar o surgimento de ideias, né? Não sei se vai ajudar todo mundo, mas é uma coisa que dá para a gente testar e se vai funcionar. O segundo aspecto da minha escrita é a parte de escrita que eu vou chamar de escrita estruturada. Então, são duas partes: a escrita livre, que é essa onde eu vou registrar tudo o que acontece, ou todas as ideias, né? Num bloco de notas, principalmente. É uma escrita para a qual eu estou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque depende unicamente da minha inspiração. E a segunda etapa dessa escrita é uma escrita que eu vou chamar de escrita estruturada, que é quando eu vou sentar para aglutinar, digamos assim, todas essas ideias que estão ali separadas, né? Eu divido as ideias em blocos de notas específicos no meu celular. Então eu tenho um bloco de notas ali, um arquivo de bloco de notas especialmente criado para ideias de textos. Tenho um arquivo de bloco de notas especialmente criado para sugestões de pauta para o plantão. Tenho um arquivo de bloco de notas especialmente criado para ideias de produtos e para diversas outras ideias que eu tenho de outras criações aí que não necessariamente são publicadas nas redes sociais, né? E aí, esse segundo momento, que é esse momento de escrita estruturada, é quando eu pego um desses arquivos do bloco de notas e digo assim, ok, agora eu vou trabalhar nessas ideias e vou fazê-las conversar, e daqui vou tirar um produto, que às vezes vai ser um post, às vezes vai ser um artigo mesmo, né? E vou finalizar, digamos assim, vou lapidar esse diamante bruto que é esse conjunto de ideias que eu tenho ali no meu bloco de notas. E essa segunda etapa, o que vai delimitar, o que vai determinar essa segunda etapa é quando é livre, ou quando eu não tenho, digamos assim, uma obrigação de fazer uma entrega, é o próprio texto que vai me dizer, né? Então ele é quase como se ele levantasse a mãozinha e dissesse assim, estou pronto, já tenho ideias suficientes aqui para serem trabalhadas.
que é o que acontece nos meus artigos, que é muito demorado, assim, é um na vida, outro na morte, quando eu acho que aquilo ali está resolvido. Tem 1 zilhão de ideias de artigos pela metade ali no meu bloco de notas, e eles vão sendo construídos quase que conforme suas próprias demandas, né? E a outra parte é quando eu tenho um prazo mesmo, né? Um prazo para entregar, que é o que acontece no plantão, né? Eu tenho que entregar o plantão semanalmente, porque eu defini essa periodicidade, ou quando eu tenho que entregar um artigo para um cliente, ou no meu trabalho também, né? Que eu escrevo até poucos artigos, mas quando eu tenho que entregar um texto para um cliente, isso acontece, né? E aí significa que eu vou sentar para fazer essas ideias conversarem entre si. E aí esse momento de escrita estruturada, eu gosto de dizer que ele pode acontecer de 2 formas. Uma dessas formas eu chamo de passeio no parque e a outra forma eu chamo de luta. É quase como o Floriano diria lá no Continente, que é agarrar o touro na unha, né? Agarrar o touro na unha mesmo é uma luta. Quando a escrita é um passeio no parque, ela é aquela escrita que ela é fluida, simples, que tudo faz sentido, que todas as ideias se conectam e que eu não preciso ter um grande trabalho de juntar isso tudo e fazer isso tudo coexistir no mesmo espaço, né? Isso é raro de acontecer comigo, tá? Comigo não é a maioria das vezes, a maioria das vezes é uma luta, na verdade. Que é fazer todas as ideias coexistirem, estabelecer relações de causa e consequência entre as ideias, pensar em conectivos textuais e desenvolver de fato uma linha de raciocínio. Eu costumo dizer que escrever é pensar e registrar o pensamento, né? Às vezes na nossa cabeça um monte de coisa faz sentido e aí quando a gente vai visualizar o que a gente está pensando, nada faz sentido. Então a escrita ela tem um pouco essa função, né, de mostrar pra gente o que está fazendo sentido ou o que não está fazendo sentido. E é por isso que é uma luta escrever, porque significa que a gente precisa confrontar as nossas ideias com as nossas ideias, né? A gente vai colocar uma ideia contra outra, às vezes as coisas que a gente registrou elas são antagonistas e elas não conseguem entrar em consonância ali, né? Uma coisa que às vezes acontece comigo é de eu registrar ideias de texto que eu acho que vão fazer muito sentido, e aí quando eu começo a escrever esse texto e buscar dados para sustentar as minhas opiniões, eu percebo que o que eu penso não tem nada a ver, então é um texto que eu acabo matando muitas vezes, né? Ou então significa que esse texto vai tomar outro rumo, né? Assim, quando eu chego no momento de buscar dados para sustentar esse texto, eu descubro que na verdade não tem nada a ver com o que eu tinha pensado, que o caminho é outro, então eu vou ter que reescrever ou ter que reestruturar esse texto, né? Porque muitas vezes a gente parte de uma premissa e a gente quer sustentar essa premissa com dados e com argumentos, né? Mas quando a gente faz essa pesquisa, a gente se dá conta de que o que a gente tinha imaginado não tem nada a ver, tá tudo errado e a gente tem que refazer isso. Então, é isso que eu vou chamar de luta, né, no texto, que é agarrar o touro à unha mesmo, e isso envolve um esforço muito grande de revisão, de pesquisa, de pensar em maneiras de conectar uma ideia na outra, né? Porque o texto precisa ter ali um fio condutor, é como se a gente precisasse costurar uma série de ideias, né? E às vezes as ideias não se encaixam muito bem e a gente precisa desenvolver estratégias para conseguir conectar duas ideias. Às vezes precisa ter mais uma ideia, às vezes não, enfim. Mas esse é o caminho. Sobre o plantão especificamente, como é que eu faço? Eu vou, durante a semana, clipando notícias ou salvando posts que as pessoas me mandam. Na maioria das vezes as pessoas me mandam os posts que saem ali, né? Sai um post que é muito, sei lá, fora da realidade, é uma chuva de mensagens com aquele link daquele post. Então, uma grande parte aí do que sai no plantão vem das contribuições das pessoas. Eu queria agradecer muito quem me escreve, né? Porque eu hoje já quase não fico ali navegando para pegar os assuntos, os assuntos quase que chegam para mim na maior parte das vezes. E aí, então, eu sento para
estruturar esse post naquele dia, né? Em geral é terça-feira de manhã, às vezes atrasa porque eu não consegui sentar para fazer isso, ou às vezes atrasa também porque eu acho que ele não ficou bom e aí eu preciso ter um tempo de maturação, que para mim é importante para qualquer texto, né? Deixar o texto descansando aí metade de um dia ou um dia inteiro para eu conseguir olhar ele de novo com um novo olhar e ver se ele faz sentido, se ele tem lacunas, se tem coisas que não estão, né, casando ali muito bem. E essa é uma dica, aliás, né, que é pensar sobre quantas lacunas tem um texto. Às vezes, quando a gente vê um texto que a gente não consegue entender o que está querendo dizer, muitas vezes é porque ele não foi revisado, né? Não teve um processo de revisão ali naquele texto, e é por isso que a gente não consegue entender o que ele está querendo dizer. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre o processo criativo, tanto de escrita quanto de estruturar um produto de comunicação, eu acho que na parte de estruturar um produto de comunicação é um pouco mais simples de replicar passos, né, e fazer funcionar, aquela coisa toda. Agora, na parte de escrita, eu acredito que depende muito dos hábitos daquela pessoa. Então, a gente compartilha ideias aqui um com o outro e testa o que funciona, mas cada pessoa vai conseguir fazer as coisas funcionarem de um jeito melhor para si mesma, né? Então, às vezes, não adianta a gente tentar copiar o processo de outra pessoa que a gente não necessariamente vai chegar no mesmo resultado, porque depende muito do modo como a gente se comporta, né? Então, é interessante, é importante sim, né, pegar as dicas e tentar fazer funcionar, mas no fim das contas, depende do que vai fazer sentido pra gente, né? Eu costumo dizer que é quase como se fosse um professor falando na sala de aula, ele fala a mesma mensagem para todo mundo, mas cada pessoa pega essa mensagem e consegue aproveitar ela de uma forma diferente, né? Então, escrita para mim funciona mais ou menos desse jeito. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Se eu contribuir, me avisem. Se eu não contribuir, me avisem também. Assim eu posso melhorar nas próximas vezes. E se ficou alguma outra dúvida, escrevam aí e eu posso gravar outros vídeos tentando sanar outras dúvidas aí sobre processo de escrita. Beijo, beijo, tchau, tchau.